Deus é bom, Deus é bom, sempre bom. Amém. Glória a Deus, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Nós declaramos que Tu és bom, que Tu és maravilhoso. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Uma hora está zangado, uma hora é bondoso. Não, Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. Sabemos a ira do Senhor com relação ao pecado, mas em relação ao homem, o Senhor nos ama. O Senhor nos ama. Obrigado, Senhor, por essa noite. Pedimos a intervenção direta do Teu Espírito Santo, para Ele fazer o que Ele quer. Sabedoria do alto, ó Pai. Entendimento da parte do Senhor. Nos deslocamos para cá para recebermos a Tua palavra. Adoramos ao Senhor. Declaramos mais uma vez que o Senhor é bom. Os instrumentos Te louvam nesse momento, ó Pai. Declaramos que o Senhor é bom. Declaramos que o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar? Aleluia. Eu dei um código aqui para o Ministério de Música, instrumentos louvam ao Senhor, e os caras tudo quieto. Mas Deus é bom. De vez em quando? Diga para o seu irmão, Deus é bom em todo o tempo. Aleluia. Por que nós falamos isso, né? Por mais que seja uma marca nossa, né, vamos dizer assim, e algo que nós declaramos sempre, de fato, Deus, Ele é bom. Amém, irmãos? Não estou falando isso para dar um tempinho para você, cobrir algumas brechas na comunicação, mas nós falamos isso para trazer à memória a bondade do Senhor, diante das circunstâncias, diante de coisas até que nós não entendemos nesse tempo, e às vezes até questionamos ao Senhor o porquê, mas como nós colocamos a palavra como a informação do caráter e da bondade do Senhor, nós declaramos isso, amém? E na medida que nós nos aprofundamos nessa palavra e conhecemos o coração de Deus, de fato comprova tudo isso que a palavra diz a respeito do Pai das luzes, amém, irmãos? Você já chegou? Você está aqui? Graças a Deus. Trouxe a sua Bíblia? Então abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia, né? Tempos modernos, a gente tem que falar uma linguagem moderna. Vamos continuar estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Qual capítulo nós estamos agora? Capítulo 9. Até o início de 2022 a gente vai terminar essa carta, em nome de Jesus. E vamos trabalhar com uma outra carta. Provavelmente vai ser Efésios, viu? Você está feliz com isso? Tá com cara feia, não?
Graças a Deus, né? Diga assim, eu amo essa palavra. Pastor, cansa, irmãos. Cansa um pouquinho. Mas é algo que vale a pena e a gente precisa se familiarizar com isso. Essa carta não é só para aqueles irmãos lá do tempo dos apóstolos, não. É para a igreja hoje. Então é super importante, irmãos. Tudo bem que a gente está trabalhando nesse formato. Possa ser que uma igreja ou outra trabalhe com formatos diferentes. Mas é uma direção que nós tivemos no coração de trabalhar ao longo desse tempo as cartas, né? Eu amo, né? Eu acredito que muitos aqui que têm acompanhado e até assistido na nossa plataforma no YouTube têm percebido a riqueza dessas informações, né? Dessa carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Não é verdade, irmãos? Então, queridos, esse capítulo, como eu até citei no domingo, é um capítulo um pouquinho delicado, viu? Eu creio, assim, estudando, né, e lendo também essa carta, eu cheguei à conclusão de que é o capítulo mais difícil da carta aos Romanos, né, o capítulo 9. Por quê? Porque você vai identificar aqui, você vai perceber visões muito claras, muito claras no tempo atual, onde a pessoa defende uma linha teológica e trabalha exatamente no capítulo 9, que é justamente, irmãos, a teologia, né, que fala sobre predestinação, né? Eu acredito que você já tenha ouvido sobre isso, principalmente os mais antigos, e quem se inteira muito sobre esse assunto, já pesquisou alguma coisa, você vê que há algumas divergências. E eu costumo dizer, irmãos, e até mesmo estudando e vendo algumas coisas, que algumas visões chegam a ser doutrina de demônios, comprometendo, inclusive, a salvação das pessoas, a integridade, o testemunho, né, porque é uma visão bem distorcida e perigosa. Então, há uma filosofia, né, que está por trás desses ventos por aí, que tem crescido no meio evangélico. Inclusive, a gente vai, se você pesquisar, não vou citar nome de igreja, acho que a gente não está aqui para isso, mas existem denominações aí fortes e está crescendo, né? E tem igrejas espalhadas por vários lugares do planeta que defende essa ideia e muita gente está embarcando nisso, né? Então, dizer que predestinação é antibíblico, irmãos, predestinação é um assunto que está na Bíblia. Então, nós devemos estudar a predestinação à luz da palavra. E eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, até mesmo formada com curso de teologia, e eu concordei com eles numa parte em que ele fala assim: Marcelo, tanto aqueles que não acreditam na visão que nós acreditamos, né, e aqueles que acreditam e estão junto conosco, ambas as visões têm argumentos que, de certa forma, faz um pouco de sentido. Então, talvez a confusão, a dificuldade das pessoas até entender sobre esse assunto, é exatamente que os argumentos que são colocados aí, se você parar para pensar, e o perigo está exatamente quando você começa a pegar um versículo aqui, um versículo acolá, e junta, faz uma salada de fruta e taca para a igreja, né? E às vezes, nas mínimas coisas, até mesmo dentro daquilo que nós cremos hoje, você vê crentes até maduros, com dificuldade de caminhar, de entender, com assuntos até fáceis, irmãos, né? Que é ensinado no Rema, as pessoas fazem o Rema, fazem a escola de ministro, e às vezes está no nosso meio e continua no erro. E principalmente quando a gente entra num assunto bastante polêmico e delicado. Porque o apóstolo Paulo, ele fala de uma coisa totalmente diferente. Por isso que é importante essa prática de estudar a palavra, de cavar, né? A gente tem tempos onde oportunidade na igreja, onde temos trabalhos específicos, né? E o culto de quinta-feira é um culto diferenciado, um culto que o foco é ensinar a palavra. Você está comigo, irmãos? Então, o louvor é reduzido, a gente trabalha de uma forma para
nos debruçarmos na palavra e não ter nenhuma presunção de querer tacar isso para você e acabou, vamos mudar o assunto. Se não esgotarmos, acredito que nós não vamos esgotar esse assunto hoje, o capítulo 9 ainda vai continuar, mas a gente vai, pelo menos assim, trazer uma ideia bem clara e criar uma, como se fosse assim, uma estrutura, lhe dar uma estrutura para que pelo menos você não entre por esse caminho. Amém, irmãos? Talvez assim 45 minutos ou 50 minutos falar sobre esse assunto, eu acredito que eu não vou conseguir. Mas passo a passo a gente vai caminhando e há uma graça. Você está comigo, irmãos? Para entendermos, pelo fato de ser um assunto super importante e relacionado à nossa vida, precisamos aprender sobre esse assunto. Você está comigo, irmãos? Então, como eu consigo entender o capítulo 9? Eu falei com vocês no início que o perigo de você pegar versículo isolado e tentar defender uma ideia, uma visão teológica, é perigoso. Você tem que ser muito bom para você pegar um versículo e conseguir trabalhar. E nem sempre um versículo é suficiente para você defender toda uma ideia. Tem que trabalhar com várias situações. Pegar algum contexto histórico, pegar um texto, recuar um pouco, avançar, entender todo o assunto daquele capítulo, talvez o capítulo que você está lendo não seja suficiente, você vai ter que voltar 1, 2 ou 3 capítulos para você entender aquela passagem. Irmãos, como você vai entender o capítulo 9? Estudando o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 9, o 10 e o 11. Então, como eu falei aqui, que essa visão distorcida, o que é essa visão distorcida da predestinação? E você que está acompanhando desde o início, os capítulos de Romanos, você vai até achar um absurdo o que eu vou falar agora. Há uma visão que diz o seguinte, que Deus ele estabeleceu um grupo que vai para o inferno e um grupo que vai para o céu. Independente daquele que vai para o inferno, aceitar Jesus, chegar aqui na igreja, chorar, babar, plantar bananeira. Ele já foi programado para ir para o inferno. É mais ou menos assim a ideia. Onde Deus, ele com a sua soberania, que ele tem a sua soberania, a sua onisciência, talvez a confusão está nisso, é que Deus ele já estabeleceu uma figura, uma criatura que ele não tem jeito. Não tem jeito para ele. Ele vai, mesmo que ele esteja na igreja, mesmo que ele vá à frente, aceita Jesus, mas ele está destinado, predestinado, ou destinado, que seria a melhor palavra, nessa visão, para ir para o inferno. Então é muito perigoso com relação a isso. E quando a gente volta um pouquinho dos assuntos que nós estudamos desde o capítulo 1, não faz sentido, porque você vê a todo momento o apóstolo Paulo falando da necessidade do homem ter um encontro com Cristo. Porque através da justificação, irmãos, podemos chegar à eternidade. A tomar posse da eternidade através de Cristo. Então, dentro de uma, não vou usar a palavra lógica, mas de um bom senso, o porquê pregar o evangelho? Não é verdade? O porquê Paulo incentiva na carta de falar a respeito de Cristo? E o porquê, quando o apóstolo Paulo fala da situação dos gentios e dos judeus, tanto os gentios como o judeu, que era o povo da promessa, o povo que veio, que Deus escolheu para cumprir um propósito, tanto o gentio como o judeu precisa de Cristo. Toda a humanidade, irmãos, pecou, toda a humanidade sem Cristo estava destinada, irmãos, à morte eterna. Por que Jesus veio? Só para cumprir, é como se fosse assim, irmãos, o negócio chega a ser ridículo. É como se Deus, vou tentar explicar de uma forma bem natural, construísse um grande Projac divino, onde há personagens, eu sou um personagem aqui, os ministros, você, mas já está tudo comprado, tudo certinho, já sabe. Irmãos, é mais ou menos assim. Então, como eu posso entender, irmãos, aceitar
por mais que sejamos até mesmo limitados em compreender algumas coisas, entender a bondade do Senhor desse jeito. Talvez a confusão, irmãos, eu estou indo bem devagar, a gente vai entrar no capítulo 9, talvez, irmãos, a dificuldade, eu percebi que é exatamente isso, é a confusão que o homem tem em entender a soberania e a onisciência de Deus. Se eu fizer essa pergunta para você essa noite, Deus sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno, sim ou não? Sabe. E aí, irmãos, em cima dessa resposta, há alguns questionamentos, e na própria carta, no capítulo 9, o apóstolo Paulo fala exatamente do questionamento, irmãos, da vontade de Deus. Porque tem coisas, irmãos, que é a vontade de Deus estabelecida. Mesmo que às vezes, na cabeça do homem, ele acha assim, poxa, mas Deus sabendo, talvez você já tenha pensado nisso. Eu já pensei nisso. Deus sabendo que a humanidade ia se perder, Deus sabendo que Adão e Eva iam errar o caminho, por que Ele fez tudo isso? Quem já pensou nisso? Muita gente, olha lá, bastante gente. Por que Deus permitiu, não é verdade? Deus sabendo que o Lúcifer seria o inimigo, por que criou o Lúcifer? Quem já pensou isso? Reduziu, mas já pensei nisso. Entenda, irmãos, que o fato de Deus estabelecer a sua vontade, expressar a sua vontade, não significa, e talvez a nossa limitação em entender, tentar entender Deus, a gente entra nesse parafuso. E deixa eu já te adiantar alguma coisa, que talvez até a volta de Jesus você vai continuar com algumas dúvidas, assim como eu. Você não vai ter todas as respostas, porque às vezes o crente fica numa utopia, uma doideira, mas por quê? Vem primeiro o ovo, a galinha. Um dia desse o jovem estava discutindo, primeiro o ovo, a galinha, não sei o quê. Entra em questões, como o apóstolo Paulo falava muito bem, que não serve para nada. O apóstolo Bud falava assim, o que isso vai mudar na sua vida? Porque o crente, em vez de ter o cuidado em viver em santidade, em pregar o evangelho, em cumprir propósito, ele fica entrando em questões que só cria confusão, irmãos. É por isso que tem muito crente maluco por aí. Então, cabeça na parede, doido assim, com a Bíblia, ou desse tamanho, né? Porque entra em áreas que não foi chamado para entrar. As coisas do Senhor é do Senhor, dos homens é dos homens. Você está comigo, irmãos? Então, eu estou já preparando o terreno, porque a gente vai entrar em pontos aqui bem interessantes, onde o apóstolo Paulo, e é bacana você estudar essa carta, porque a própria forma, a narrativa que o apóstolo Paulo lhe apresenta, em determinado momento, praticamente em quase em todos os capítulos, ele coloca dentro do seu texto personagens opositores. Porque é como se o apóstolo Paulo antecipasse algumas dúvidas ou questionamentos de alguns judeus, principalmente dos judeus. Porque naquele tempo lá, irmãos, o propósito do apóstolo Paulo, a gente citou isso aqui nos primeiros capítulos, o propósito do apóstolo Paulo é ir pregar o evangelho na Espanha. E aí, indo para a Espanha, ele ia passar por Roma, e a igreja estava crescendo, só que as pessoas não conheciam o apóstolo Paulo, só de ouvir falar. E como tinha muitos judeus lá, alguns até tinham conhecimento de Paulo, Paulo era considerado o excluído no meio da comunidade judaica. Porque Paulo vinha com alguns questionamentos, irmãos, alguns ensinos que batiam de frente, irmãos, com a religiosidade, com as tradições judaicas, mesmo o apóstolo Paulo sendo judeu. Então, alguns convertidos, né, que fazia parte da igreja de Roma, trazia ainda em si algumas tradições judaicas. E Paulo chegava no seu ensinamento e falava assim, acabou. As tradições judaicas ficou para lá, agora é Cristo. Questionava porque o apóstolo Paulo não seguia as leis de Moisés, então cria um grande problema. E, ao mesmo tempo, alguns até mais animados falavam que o apóstolo Paulo era mercenário, queria dinheiro da igreja, aquela coisa toda. Parece coincidência, hoje em dia tem pessoas assim. Não é verdade?
Só que o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta, no primeiro capítulo, ele se apresenta, que ele foi um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, o próprio Cristo levantou ele, fala da visão, o que aconteceu com ele, a conversão. Até porque, irmãos, a gente precisa entender que o apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja. Ele consentia, ele se agradava na morte dos cristãos. Só que ele se converteu, foi um apóstolo do fundamento, então ele passou para o outro lado. E para algumas pessoas achava que tinha alguma pegadinha lá, algum apóstolo, era o apóstolo do fake. Mas era um apóstolo, de fato, que veio cumprir propósito. Então, por isso que ele fez questão de escrever. Ele conhecia as tradições judaicas. Paulo tinha conhecimento. Então, ele sabia onde cutucar, em particularidades onde ele teria que entrar, porque a igreja estava crescendo, e o problema, irmãos, são as tradições. O problema é o engano. E para a nossa vida hoje, irmãos, a gente precisa ouvir a respeito dessas coisas, porque senão a gente se perde. E principalmente, irmãos, algo relacionado a esse tema é perigoso. Por quê? Pensando dessa forma, se ele acreditar que tem pessoas específicas que, mesmo que ele esteja lá fora no mundão, mas se ele foi predestinado, não, ele vai para o céu, independente do que ele fizer. Então, é fácil ter uma mentalidade, então não vou entrar para a igreja. Para que eu vou aceitar Jesus se ele, além de saber, e talvez isso aí é a parte um pouco mais delicada, de ele saber quem vai ser salvo ou não, e já a segunda parte, que é programado já, ele escolheu as pessoas específicas para receber a salvação. Para que eu vou me esforçar? Para que a santidade? Você está comigo, irmãos? É delicado ou não é? Fala comigo. Muito delicado. Muito delicado. Então, vamos lá. Eu quero só mostrar aqui alguns versículos, só para relembrar, né, que nós estudamos até aqui. Com esses versículos já quebra um pouquinho essa visão. Olha lá, gente, no capítulo 1, versículo 16. Está desligado o ar-condicionado? Está meio quente aqui. Me ajuda aí, gente. Dá um pouquinho de temperatura baixa para mim aqui. Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim, ó: pois não me envergonho do Evangelho. Lembra disso que nós lemos? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Gente, isso aqui não é um evento cinematográfico. Então, irmãos, há uma ação por trás, irmão, desse grande projeto. E quem deve dar esse passo é o próprio homem, no sentido de ele crer. Primeiro do judeu, olha só que importante isso aqui, ó. Primeiro do judeu, porque a salvação veio primeiro para os judeus, depois para os gentios, que inclui todos nós. Amém, irmãos? Então, isso subentende-se que não há acepção de povos, tanto para os judeus, tanto para os gentios. Romanos capítulo 2, versículo 9 e 10, olha lá, vamos lá. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Amém, irmãos? E talvez aquele que insista distorcer essa visão, fala assim, pastor, mas esse camarada que faz o mal já foi programado para fazer o mal. Porque, irmãos, o propósito aqui é tentar preparar você para entrar em confronto teológico com essas pessoas, com essa visão. Você está comigo, irmãos? E eu creio na possibilidade de você até ter que encerrar a conversa, se alguém tentar tirar você, irmãos, do entendimento que você já recebeu da parte do Senhor. Então, irmãos, não entra nessa questão. Tem áreas, irmãos, que você tem que sair de perto. Eu, há muito tempo, já faço isso. Quando, às vezes, entra em algumas questões, eu consigo perceber qual é a motivação disso. É tentar me tirar da visão que eu tenho. Qual é o propósito? É o quê? Para aprender, para entender. Então, vamos lá, vamos aprender a palavra, vamos estudar. Amém, irmãos?
Não há nenhum problema você conversar com uma pessoa que está com o coração aberto, nós vamos entender, eu quero entender com você. Até porque quem está do outro lado, que tem um pensamento diferente do seu, não vai lhe procurar pelo fato de você não entender. Você está comigo? A intenção é tentar tirar você desse lado. Olha só, irmãos. Capítulo 2, versículo 9 e 10. Outra confirmação aqui, ó. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro, também ao grego. Percebe aí, irmão? Citando sempre judeu e grego. Capítulo 10, versículo 12. Olha só, gente. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então entende, irmãos, que a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Vou repetir. A soberania de Deus, vou complementar, a onisciência, vamos dizer assim, de Deus, não anula a responsabilidade do homem. Porque a dificuldade está justamente o porquê Deus quis assim, irmãos. Deus, ele tem vontade. Agora, não entenda ou não interprete que a vontade de Deus seja uma coisa injusta. Porque Deus, ele é justo. Por mais que você não consiga compreender, irmãos, tem coisas que a gente fica meio... Imagine assim, a tríplice natureza de Deus, né? Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Nós não entendemos, nós não dizemos assim, três deuses, porque eles são um, mas são distintos. E quando você para pensar assim, como é que funciona isso, irmãos? Nem eu sei explicar. E às vezes a gente tenta até fazer umas representações, pega 3 velas, né? 3 velas e junta assim, são 3 chamas, e junta, forma uma chama só, para tentar ajudar você um pouquinho. Mas mesmo assim, irmãos, não queime a pestana. Você está comigo? Como podemos entender, Deus vinha aqui nesse mundo, encarnar, e ser Deus, e morrer, e sentir dor. Como isso, irmãos? A fé envolvida. Você está comigo? Estou pegando coisa assim bem simples, mas eu sei que, irmãos, que tem situações, tem conhecimentos que talvez não entre na sua cabeça. Mas não fique preso nisso não, viu? Vamos começar então? Você está pronto? Então, olha só, o capítulo 9, irmãos, Paulo, ele trabalha, como eu disse anteriormente, com uma figura de subjeção, né? Uma pessoa que vai entrar como oposição. Um personagem que o apóstolo Paulo, ele fala isso nos outros capítulos também, como ele se antecipasse de alguns questionamentos ou dúvidas, irmãos. Imaginava Paulo assim, lendo aquela carta, eu acredito que Paulo ele conseguia enxergar dessa forma. Aquela carta sendo lida nas igrejas, porque as cartas que eram enviadas para as igrejas eram lidas. Existiam pessoas que liam aquela carta para a igreja. Então, na cabeça do apóstolo Paulo, ele já imaginava aquela carta sendo lida e alguns irmãos fazendo alguns questionamentos. Então, Paulo, até para ajudar didaticamente na leitura, né, ou nas pessoas que estivessem ensinando, ele já colocou alguns opositores aqui na carta. Né? Olha a sabedoria do apóstolo Paulo, né? Facilita muito a nossa vida. Por isso que a gente precisa entender o que está sendo escrito. E 3 pontos aqui, bem delicados nessa carta, é que o apóstolo Paulo, no primeiro versículo, ele começa, nos 5 primeiros versículos, ele começa a apresentar a dor, a insatisfação, o pesar do apóstolo Paulo em ver os judeus que receberam a promessa, né, que receberam a lei, que Jesus saiu deles, né, que os patriarcas saíram dos judeus, mesmo assim, eles rejeitaram Cristo. Né? Nós lembramos daquela passagem, quando Jesus Cristo ele veio para os seus, o povo judeus,
mas os seus, aquele povo da promessa, que foi levantado, que Deus escolheu para cumprir um propósito aqui na terra, rejeitaram, não entenderam nada. E o apóstolo Paulo já começa aqui nos primeiros capítulos, questionando isso. Porque naquele tempo lá, mesmo os judeus convertidos, sendo igreja, eles se gabavam, achavam que era mais importante que os gentios. Porque, não sei se você se lembra, quando nós estudamos o capítulo 2, o apóstolo Paulo desceu o bumbum nas pernas dos judeus. Vocês que têm a lei, que é assim, que é assado, deveria estar fazendo, dar testemunho, cumprir o propósito. O que os judeus estavam fazendo na sua grande maioria? Estava expulsando as pessoas, estava dificultando o cumprimento do propósito. E o apóstolo Paulo, ele foi bem enfático em tratar essa questão, né? E nesses versículos aqui do capítulo 9, nesses 5 primeiros versículos, Paulo, ele manifesta, né, a sua insatisfação, o seu pesar, e ele faz uma colocação até um pouco forte, irmãos, a respeito do posicionamento do povo judeu. Está falando, inclusive, dele. Claro, não é com todos, porque existiam judeus ali que se converteram naquele tempo. Amém, irmãos? E aí ele fala aqui, vamos ler. Diz assim, ó: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, o próprio Espírito Santo testemunhando, sendo testemunha do que Paulo estava sentindo. A minha própria consciência tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de muitos irmãos meus compatriotas, segundo a carne, são israelitas, aqui está errado aqui, peraí. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Você percebe aqui, gente, o pesar do apóstolo Paulo, né? Daqueles que, ele cita aqui, ó, né? Ele relaciona aqui, volta a repetir, né? Ele fala assim, ó, versículo 3, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Está falando exatamente dos judeus, porque também ele é judeu. São israelitas pertencentes à adoção e também à glória. As alianças, irmãos. Deus, ele fez aliança com aquele povo. Ó, aí fala assim, ó, a legislação, eles receberam as leis de Deus. Não é verdade? Os 10 mandamentos, lembra disso, gente? O culto, irmãos. Naquele tempo existiam vários cultos a vários deuses. Então, o povo de Israel tinha um padrão de culto. Olha só que privilégio. Aí ele fala aqui também, e as promessas, deles são os patriarcas, ou seja, Abraão, Isaac, Jacó, são tudo no meio deles. E também deles, olha só, a parte mais importante aqui, gente, saiu Cristo, o Salvador. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, ó, primeiro dos judeus e depois dos gentios. Por quê? A salvação veio primeiro para os judeus. Por quê? Cristo saiu de lá. Qual era o propósito, irmãos, do povo judeu? É fazer o que nós estamos fazendo hoje. O problema foi que eles não aceitaram aquele que veio aqui há mais de 2000 anos atrás. Esse foi o problema. Você está comigo, irmãos? E aí ele termina aqui, ó. Deus o bendito para sempre, né? Vou repetir aqui o versículo 5. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Você entende, irmãos, a tristeza do apóstolo Paulo? Quando ele escreveu esse capítulo aqui, relatando na carta, né?
ele veio trabalhando desde o capítulo 1, falando da necessidade dos gentios, da necessidade dos judeus, inclusive, ser justificado. Mostrou na sua carta, logo no início, que a lei não veio para salvar, porque na cabeça dos judeus, pelo fato de eles terem posse da lei, estava tudo certo, já era salvo. Não. A lei ela veio com o propósito de mostrar a situação daqueles homens, e precisava de Cristo. Você está comigo? Então, Paulo ele trabalhou constantemente, mostrou também para os gentios, que mesmo eles não tendo a lei, na natureza, irmãos, Deus ele se revelou. Amém? Na consciência, irmãos, não há desculpa para o homem. Não existe Deus. Você olha para a natureza, não tem que abrir a boca e dizer assim, não existe Deus. Não tem como. O próprio homem, você olhar para o homem, irmãos, rapaz, se o homem é tão inteligente assim, é impossível não acreditar que exista Deus. É impossível. Então, o próprio apóstolo Paulo, em virtude disso, percebendo, irmãos, essa divindade, o que o homem preferiu fazer? Fez tudo ao contrário. O homem preferiu viver uma vida sem glorificar Deus, sem olhar para aquilo que ele foi criado. E aí você vê todo o resultado que aconteceu. Então, irmãos, no capítulo 9, na segunda parte aqui do versículo 6, até o versículo... Deixa eu ver aqui, até o versículo 13, o apóstolo Paulo começa a trazer algumas coisas lá do Velho Testamento. Tudo aquilo que Deus começou a trabalhar lá atrás. E nessa parte aqui da carta, irmãos, a gente consegue perceber claramente a soberania de Deus, a vontade de Deus, a onisciência de Deus. E aí, o próprio opositor que o apóstolo Paulo lhe criou aqui no capítulo 9, ele entra com alguns questionamentos. Então, quer dizer, então, que tudo aquilo que Deus fez, né, nos levantou nossos patriarcas, né, nos confiou a promessa, nos deu a promessa, as leis, quer dizer que isso tudo não vale nada. Quer dizer que a palavra falhou. E o apóstolo Paulo ele fala assim, não falhou. Porque Paulo mostra aqui, irmãos, no capítulo 9, deixa muito claro que Deus sabia que ia acontecer. E aí eles pensavam assim, na cabeça deles, eles achavam que pelo fato de Deus saber que as coisas iam acontecer, saber que os judeus não iriam cumprir o propósito, mas que ele levantaria o povo, na cabeça deles era praticamente, irmãos, inaceitável isso. Então não serve para nada, para que tudo isso? E tanto é que no capítulo eles falam assim, então Deus ele é injusto. Olha só, irmãos, que mentalidade aquele povo ele teve. E aí, com base, irmãos, nesses argumentos que a gente vai vendo aqui na carta, essa linha teológica, é por isso que é perigoso, você entendendo dessa forma, irmãos, esse entendimento filosófico, lendo o capítulo 9, você vai ver alguns versículos aqui que bate. Você vai ver assim, vai lembrar, faz sentido. E olha que a gente está trabalhando apenas com um capítulo, não dá para a gente abrir outros capítulos aqui para a gente trabalhar, mas a base que essa teologia, ou teoria, ou filosofia trabalha, é em cima desse capítulo 9, por isso que é delicado. Mas vamos avançar? Então vamos lá, versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Lembra que eu falei aqui? Paulo já se antecipando, porque ele já demonstra, irmãos, a tristeza, o pesar daquele povo da promessa, irmãos, que tinha um propósito a cumprir nesse mundo, fazendo tudo errado. Então, não quer dizer que a palavra tenha falhado, que Deus tenha errado ou que tenha se equivocado. Aí ele vai mostrar aqui, isso aí não pegou Deus de surpresa. Quer ver uma passagem, que de vez em quando a gente cita aqui, que Deus, ele providenciou o Cordeiro antes da fundação do mundo? Quem sabia disso? Amém. Ele já preparou Jesus, irmãos, antes de você existir. Antes do mundo existir. Ele sabia que o homem ia errar, mas ele é tão maravilhoso, e a gente tem que se inclinar para essa linha, irmãos, de entendimento.
Deus é tão maravilhoso, Ele expressando a sua vontade de criar o homem segundo a sua imagem e semelhança, que tenha vontade própria, que tenha a liberdade de tomar decisão, a vontade dele foi expressa naquele momento. Então, ele sabendo que o homem ia partir para uma carreira solo, mesmo assim, ele preparou Jesus, um cordeiro, para morrer por mim e por você. E se você estudar, irmãos, o que é a Bíblia? A Bíblia, irmãos, é Deus trabalhando o tempo todo para trazer o homem de volta. Só isso já dá para aceitar Jesus, né, Vanusa? Só isso aí. O que é a Bíblia? É Deus trabalhando o tempo todo, levantando homens e mulheres, fazendo aliança. Qual é o propósito? Resgatar o homem. É a Bíblia que você está nas mãos. Então, irmãos, só com esse entendimento, fica muito difícil entender ou aceitar que Deus, Ele fez bonecos. Você não é um boneco. Amém, irmãos? Deus amou o mundo que deu seu Filho para que... Eu estava esquecendo, né? Todo aquele que nele crê, não pereça mais. Se quiserdes e me ouvirdes, não é a continuação do versículo não, tá outra passagem. Comereis o melhor dessa terra. Quem tem que querer? Diga assim, eu. Amém, irmãos? Olha só, vamos continuar aqui. Gente, eu estou indo devagar, de propósito, porque para deixar vocês bem tranquilos, viu? Tá bom? E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamado a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes, os filhos da promessa. Quem assistiu às outras aulas da carta aos Romanos, se eu não me engano, acho que é o capítulo 2, Paulo, ele entra muito nessa parte. Quando ele fala de Abraão, lembra do capítulo 4 que nós estudamos sobre Abraão? Então, nós sabemos que há judeus na carne, aqueles que nasceram de pais judeus, né? que é lá de Israel, né? Que nasceu lá, considerado judeu na carne. Mas Paulo aqui, irmãos, ele enfatiza que o propósito aqui é aqueles que aderiram, irmãos, à fé de Abraão. Porque, irmãos, todos nós, mesmo não sendo judeus na carne, somos considerados filhos de Abraão. Por quê, irmãos? Porque do mesmo processo de salvação que nós concorremos hoje, Abraão também experimentou, porque ele foi justificado mediante a fé. Então, pela fé, irmãos, nos identificamos com Abraão e passamos, irmãos, mesmo não sendo judeus na carne, mas somos considerados judeus no coração. E aí Paulo, ele fala aqui, né? Tanto é que, na verdade, o propósito de Paulo é tentar tirar essa coisa da elite judaica, de que é um povo, por mais que seja um povo da promessa, mas é um povo que só eles têm a salvação. Paulo, ele queria desmistificar isso. Então ele fala, se vocês fazem questão de judeu e de gentil, saiba o seguinte, o mais importante, se vocês fazem questão da circuncisão e não circuncisão, eu vou te falar algo aqui, a melhor circuncisão, a circuncisão que Deus prefere é a circuncisão do coração. Amém? Qual o judeu que o Senhor prefere? É o judeu que é formado mediante a fé em Jesus Cristo. Se é nessa questão que vocês estão trabalhando, então saiba que Deus pensa dessa forma. E é por isso que Paulo, ele cita aqui, ó, nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, o povo judeu, mas devem ser considerados como descendentes, os filhos da promessa.
Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara e terá um filho. Ele começa a trabalhar aqui a questão do Velho Testamento, a questão da aliança, do propósito, né, que Deus ele fez lá no Velho Testamento. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. Versículo 11: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal. E aí, entre parênteses aqui, não sei se na tua versão está assim, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então aqui, irmãos, a ideia é trazer o entendimento de que, por mais que o próprio processo envolvia também a carne, no sentido de nascer, existiu o nascimento aqui, há a questão espiritual embutida. A situação espiritual onde Deus estabeleceu propósitos. E aí ele fala aqui, já fora dito a ela, o mais velho será, versículo 12, o mais velho será servo do mais moço. É uma palavra profética isso aqui, viu? Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Oi, alguém chamou aí? Vou repetir. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então, irmãos, aí entra aqui, se você continuar aqui o versículo 14, entra aqui o personagem de oposição, É mais ou menos assim, se tivesse uma oportunidade de alguém perguntar ou questionar Paulo. Paulo, então está dizendo que a palavra falhou? Aí no versículo 14 você consegue entender isso, Ele diz assim, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus, pelo fato de perceber, primeiramente, que os judeus falharam, que existiu um propósito lá no Velho Testamento, algumas coisas aconteceram lá. Então, o opositor, ele poderia, assim, na ocasião, questionar a injustiça da parte de Deus, e o próprio apóstolo Paulo, versículo 14, gente, e o próprio apóstolo Paulo lhe responde: de modo nenhum. Amém, irmãos? Então, para resumir para você, você vai ver algumas coisas que aconteceu lá no Velho Testamento, coisas que Deus estabeleceu, e já alinhado com aquilo que aconteceu lá no futuro. Então, o próprio apóstolo Paulo revelando, trazendo à tona algumas situações que aconteceram no Velho Testamento, alinhado ao que vivenciamos hoje, até mesmo no tempo do apóstolo Paulo. Então eles conseguiram entender, então significa que tudo que aconteceu, Deus nessa jogada toda está sendo injusto. Há uma injustiça da parte de Deus nessa parte, apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele já dá a resposta aqui, de modo nenhum. Aí ele fala assim, pois, versículo 15, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei, uma linguagem antiga, né? De quem me aprouver ter compaixão. Aí ele está citando aqui, gente, lá no Velho Testamento, Êxodo capítulo 33, viu? Aí o versículo 16 ele continua: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantarei. Deixa eu ver aqui, gente, espera aí. Vou repetir. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece. Presta atenção nessa parte aqui, gente. Está lá em Êxodo 33, viu? E também endurece a quem lhe apraz. Então, irmãos, nessa passagem aqui, não sei se você lembra lá da saída do povo de Israel, lá do Egito, e você vê citando lá em Êxodo capítulo 33, onde cita lá que Deus endureceu o coração de Faraó. Né? Então, com base nessa informação aqui, para aqueles que pensam naquela visão distorcida da predestinação, aí ele fala aqui, está vendo aqui,
Deus, ele já manipulou, já controlou o faraó para ele agir daquela forma. Você está comigo? E, na verdade, aqui, irmãos, o que o apóstolo Paulo estava trazendo, porque uma coisa a gente precisa entender, a posição que nós estamos, irmãos, ela significa muita coisa para Deus. Porque uma posição errada, irmãos, uma decisão errada que nós escolhermos, isso pode comprometer toda a nossa história. Então, o que aconteceu aqui de fato, irmãos, é que Deus ele já estava mostrando, né? Porque é muito interessante, quando você pega algumas cartas, algumas informações do Velho Testamento, o entendimento daqueles que escreveram, ele sempre vai atribuir, irmãos, qualquer coisa errada, qualquer coisa que o homem decidir, coloca sempre na conta de Deus. Que Deus levantou, que Deus pesou, que Deus endureceu. Você está comigo, irmãos? Então, é muito perigoso. E o propósito do apóstolo Paulo aqui, irmãos, é mostrar a soberania de Deus. É como se ele falasse assim, ó, Deus sabia a posição, a decisão do próprio faraó. Então, em cima da decisão de faraó, mesmo assim, Deus, diante daquela circunstância, ele demonstrou o seu amor, irmãos, o seu poderio. Então, o que a gente pode extrair em cima desse entendimento? Que até mesmo, irmãos, em cima de uma circunstância, em cima de uma decisão errada que o homem possa ter, mesmo assim, às vezes, Deus ele demonstra um pouco do seu poder. Ele mostra um pouco do seu amor. Você está comigo, irmãos? Tem coisas que às vezes acontecem na nossa vida, irmãos, e às vezes a gente para pensar e fala assim, Deus não me ama, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo outro, e não sei o quê, por que Deus não fez assim? E às vezes, irmãos, Deus ele age de uma forma que nós não conseguimos entender. Aí lá na frente você fala para pensar, rapaz, Deus estava certo. Já aconteceu isso com você? Você para pensar e você fala assim, rapaz, na hora eu não consigo entender. E essa é a nossa dificuldade. A gente quer tentar, irmãos, arquitetar Deus. Tem que ser dessa forma, tem que ser desse jeito. E aí, irmãos, o problema é quando Deus estabelece um propósito, expressa a sua vontade, o jeito que Ele quer e coloca, e nós queremos fazer tudo ao contrário. Tem que ser do nosso jeito. Por que algumas coisas não acontecem na nossa vida? Aí a gente fica questionando, né? Mas por quê? Por quê? Por que Deus permitiu? Eu sou daquela igreja que fala que Deus é amor, que me ama, e acontece isso. Irmãos, não é Deus que errou, tem alguma coisa errada. E a gente tem que ser, como posso dizer, os homens, fica fácil para mim, tem que ser macho para assumir e dizer assim, não, eu sou o responsável. Porque Deus é justo, irmãos. Amém? Acontece com você, pensamos, aí dá tudo errado, pensamos fazer algumas coisas, e às vezes, irmãos, o Espírito Santo até nos sinaliza. Eu não sei se isso aconteceu com você, o Espírito Santo vai fazer você lembrar, e às vezes ele sinaliza, ele fala assim, no dia tal, eu falei com você, e você tomou uma decisão diferente. No culto de domingo, no primeiro culto, eu usei o meu filho para falar sobre esse assunto, e você não deu ouvido. No culto de domingo à noite, eu trouxe uma palavra para você, e você saiu, ficou lá fora, batendo papo lá, enrolando, e tinha uma palavra para você ali. Você está comigo, irmãos? Mas por que o casamento está assim? Aí a gente começa a trazer à memória, irmãos, situações, fracassos, coisas que dão errado. E às vezes, irmãos, não é porque Deus deixou de falar, às vezes Ele está falando o tempo todo, é que os ouvidos, tapados, é porque você acha que tem que ser do seu jeito. Você está comigo, irmãos? Então, entenda que Deus, Ele sabe o seu futuro, e por Ele saber o seu futuro, e não tratar eu e você como bonecos, Ele não vai chegar lá e vai articular, mexer aqui, não vai fazer isso. E às vezes Ele pode sinalizar, o Espírito Santo pode ajudar, pode sinalizar para você, mas a decisão final é sua. E relacionada à salvação, você só vai para o inferno se você quiser. Porque, irmãos, o homem foi predestinado para o céu. Vou dar um exemplo assim para você, mais ou menos,
trazer um exemplo prático para você. Você está na estação de trem lá de Campo Grande. O trem de Campo Grande está predestinado a chegar onde? Na Central do Brasil. Por que está predestinado a chegar lá? Porque nem todos os passageiros vão bater a Central do Brasil, concorda comigo? Não vai soltar no Meia, não sei nem se para no Meia, Campo Grande. Tem gente de dentro, por aí, não é verdade? Não é isso? Então, nem todos. Então, está predestinado lá. Ok, irmãos? Então, todos estão predestinados. Por que predestinado? Porque nem todos vão para lá. Então, todos aqui sabem, tem poder de escolha. Eu vou para a Central. Eu vou soltar em Cascadura. É a nossa vida hoje. Amém, irmãos? Amém. O inferno não foi predestinado para a gente, não. Foi para o diabo, os seus anjos. Agora, para os homens, escolha. Amém, irmãos? Você está comigo? E aí, o problema é como Deus pensa dessa forma, né? De que forma Deus consegue entender essas coisas, sabendo que vai acontecer lá no final e agir da forma que Ele age com os homens. Primeiro, a gente precisa entender uma coisa, irmãos. Relógio, tempo, dia, noite, é humano. Deus está num ambiente atemporal. São 22 horas, eu vou ter que dormir. Não tem isso não, irmãos. Isso é humano. Amém, irmãos? Aleluia. Então, o homem às vezes quer tentar arquitetar Deus. Mas por quê? Por quê? Em vez de você ficar por quê, toma jeito. Obedeça. Começa a dar voz, aquela voz do fundo, do fundo, do fundo. Conhece? Quem aqui conhece a voz do fundo, no fundo? Levanta a mão, pode levantar a mão. Todo mundo aqui conhece. E o Espírito Santo é tão maravilhoso que ele fala assim: eu falei com você. E o homem é tão interessante que até a forma como Deus tem que falar, ele quer arquitetar. Tem que ser alguém rodando. Não, tem que ter uma visão. É na simplicidade, irmãos. Eu tenho que sentir um arrepio, tem que ficar arrepiado. Não, irmãos. Deus está falando com você nessa noite? Tá falando? Falando sim. Tá, eu tenho certeza. Aleluia. Vamos continuar, irmãos? Vamos começar a parar, né? Não vai dar para a gente continuar. Então, irmãos, logo, versículo 18 aqui, logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Ao mesmo tempo, Paulo estava dando um chute na canela. Não tenta arquitetar Deus, é a vontade dele, ele decide o que ele quer fazer. Então, o perigo está exatamente em pegar esse versículo e defender essa visão de que não, é para um, para outro que ele vai ter misericórdia. Mas a misericórdia, irmãos, está com base na decisão do homem. No sentido em que a misericórdia vai se manifestar, como se manifestou quando a gente leu os primeiros capítulos, onde ele enviou as leis para mostrar para o homem a condição que ele estava, ele enviou Jesus e a palavra, entendeu? Porque Deus ele não tinha obrigação nenhuma, irmãos, de salvar a humanidade. Ele poderia muito bem acabar com tudo, jogar uma bomba aqui no planeta e acabar com tudo. Mas ele decidiu, porque às vezes você vê alguns homens aí questionando, aí falam assim, livre-arbítrio, que livre-arbítrio? Aí começa a questionar, que Deus é esse que faz o homem e tal, eu não creio nesse Deus não. É esse tipo de, irmão, de passagem aqui que o apóstolo Paulo, ele ataca, ele bate frente. Você vai ver aqui, a gente vai continuar, não sei se hoje a gente vai chegar aqui, que ele fala assim, quem é você? Quem é você? Para questionar Deus.
Porque Paulo, às vezes, ele pega pesado aqui, que ele cita algumas coisas, que algumas pessoas pegam essa declaração dele para defender uma linha teológica. Mas o sentido aqui não é esse. O apóstolo Paulo fala isso só para dar uma na canelinha do irmãozinho. Quem é você? Ele ama quem ele quiser, salva quem ele quiser, tem misericórdia com quem ele quer. E acabou. Paulo fala dessa forma. Endurece o coração, ele faz o que ele quiser. Mas essa colocação dele, irmãos, não é um entendimento onde é assim, não. Dentro de um contexto onde Paulo está trabalhando nessa carta, é mostrar justamente para os questionadores, onde Deus, na sua soberania expressa, não é injusta. E, ao mesmo tempo, na sua soberania, não exime o homem da responsabilidade. Amém, irmãos? Então, quando Deus ele manifestar misericórdia, é bem feito, é perfeita. Onde Deus manifestar a graça, é perfeita. Onde Deus levantar um homem ali e acolá, está certo. Onde Deus que levantou, escolheu o povo. Ah, por que não escolheu os brasileiros? Deus me livre. Não ia dar certo, não ia dar certo mesmo. Mas levantou um povo, seu judeu. Podia ser outro, mas Deus escolheu. Aí alguém fica pensando assim, não, vamos pesquisar, a hermenêutica, exegese, para tentar estudar. E tal, e por quê? Não, porque tinha um olhinho assim. Não, porque eles andam assim. Aí entra nos parafusos, irmãos. Para tentar entender. Deus quis assim. Deus ele poderia muito bem aqui, não encarnar em Maria, vir aqui o mundo descer com carne. Mas por que Deus preferiu nascer de mulher? Tem um entendimento a respeito disso. A gente pode até falar um pouquinho, mas não hoje. Mas entra em umas questões, irmãos, isso aí é até fácil, mas tem algumas questões que não adianta você arquitetar. Você está comigo? Então, percebeu aqui que a gente está trabalhando de uma forma que não está nem entrando nessa visão de uma vez salvo para sempre, de boneco. Está entendendo? Por isso que o foco aqui, irmãos, é a gente trabalhar capítulo por capítulo de Romanos. Então, o foco aqui é entender o capítulo 9 de Romanos. Então, a gente vai tocar algumas coisas relacionadas ao entendimento errado de predestinação, mas o propósito inicial aqui é entendermos o capítulo 9. Você está comigo, irmãos? A gente pode voltar mais à frente, falar mais, abrir mais um pouquinho sobre predestinação. O foco aqui é justamente destruir, irmãos, essa visão distorcida no capítulo 9, onde eles pegam, né, a teoria calvinista, filosófica, de que o capítulo 9 está falando dessa coisa de Deus manipular. Não é isso. Amém, irmãos? Entenderam até agora? Está tranquilo para vocês? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, não dá mais tempo. Vamos continuar o capítulo 9, a parte B, que é a parte que fica um pouquinho mais pesada. E como vocês conseguiram pegar até agora, quando a gente entrar na segunda parte vai ser tranquilo, viu? Vai dar tudo certo. Quantos aqui amam o Senhor? Está amando mais o Senhor ainda? Graças a Deus, né? Vamos orar, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Essa biografia é um sonho. Nasceu em 2009, estava lá no Rema, nos Estados Unidos. O pastor Kenneth Reagan Jr. pregando, ele pediu para o pastor Bud e Jen ficarem de pé. Falou, olha, ele era um caminhoneiro no Alabama e hoje ele é um missionário de renome no Brasil. As pessoas precisam conhecer a história desse caminhoneiro. A gente fez uma viagem para os Estados Unidos para andar no roteiro, assim, conhecer nas raízes, né, onde o pastor Bud morou. E assim, foi impactante para a gente conhecer os irmãos dele, a família dele, a casa onde ele morou, o colégio onde estudou. Ele era muito bom. Eu tenho saudade, mas sabe que eu sou contente porque eu sei que ele queria ir para o céu.
Para mim, a parte mais delicada de escrever da história dele foi falar do seu primeiro casamento, assim como também do primeiro casamento da Mama Jane. Ambos passaram por um divórcio, não por culpa deles, mas graças a Deus, quando se conheceram, o Senhor já vinha restaurando-os e juntos eles foram restaurados e restituídos. Deus falou com ele para vir para o Brasil, que ele largou todas as coisas que tinha lá no Alabama para ir para Tulsa. E de Tulsa vir para o Brasil com pouco dinheiro, sem saber português. Né? Veio ele trazendo a esposa, recém-casados, né? 2 anos e pouco casados, vieram para o Brasil. A primeira vez que chegou não teve nenhuma apoio. A gente só vem pela fé. O Brasil era muito diferente. E alguém que veio para uma outra nação e se tornou brasileiro, como ele brincava, eu sou um brasicano. Das Bíblias que o pastor Bud usou por mais tempo, aqui em Campina Grande, eu tirei a foto pegando a bandeira do Brasil, que tem aqui na lateral da capa. A gente pegou mesmo uma amizade eu digo de pai para filho mesmo, de filho para pai. A gente tinha esse carinho um pelo outro. Essa intimidade, essa parceria que ele tinha com o Senhor, eu quero ter também no mesmo nível de intensidade de compromisso. Né? Quando alguém certa vez perguntou a ele qual o segredo do seu ministério, e ele disse: Bud é um homem que somente obedeceu ao Senhor e assistiu ele trabalhar. A gente tem visto tudo aquilo que ele proclamou, apontou como visão, está acontecendo. E o desejo do meu coração mesmo é seguir essa visão, sabe? Seguir o legado que ele deixou. Ele era homem de fé, ele viveu pela fé e morrer pela fé. Vida aos mortos, eu quero ver esta revolução. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos, eu quero ver esta revolução, perdida em tua liberdade. Esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição, perdida em tua liberdade. Esse mundo vencerei. Meu Deus não está morto, vive, está aqui